Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Professor Rodrigo Fiedler, como que é essa história aí, né? Essa questão da recuperação e erradicação da dependência química a partir da experiência de um dependente químico? Legal, eu vou procurar falar em 2 blocos, são 2 opiniões que se confrontam num determinado momento, mas que não são opiniões iguais. Recuperação é uma coisa e a erradicação da dependência química eu vejo como outra coisa, como uma outra metodologia, né? Vou falar um pouquinho da minha história. Eu cresci num lar saudável, né, de classe média, tendo a possibilidade de estudar numa escola católica, numa escola com todas as referências necessárias para que eu tivesse um bom ensino, um bom estudo. E é esse o tipo de tabu que eu queria trazer pro microfone, sabe? Quando se fala em dependência química, quando se fala principalmente em casos crônicos de dependência química, se fala muito naquela pessoa da rua, né? Se fala muito naquela pessoa da periferia, Ivanildo, e isso aconteceu comigo num bairro centralizado, estudando num colégio de freiras, tendo uma família toda à minha volta, né? É verdade que eu tinha os meus traumas, os meus crashes internos, as minhas dificuldades de lidar... Os seus, o que, internos? Meus crashes, as minhas rupturas. Algumas, muitas na verdade, né? Rupturas. O fato do meu pai ter ido embora, o fato do meu avô ter falecido no auge da minha adolescência, o fato do meu tio não ser o meu pai, que assumiu a minha criação, né? O fato da minha mãe não ter sido tão bem sucedida economicamente como eu gostaria que tivesse sido. Isso criaram pequenos traumas, pequenos crashes, eu uso essa palavra há muito tempo, né? Pequenas rupturas na minha maneira de pensar e ver o mundo, e fizeram de mim uma pessoa com um pé na rebeldia, né? Assim, Então você está querendo dizer que tudo isso, todas essas variáveis somadas igual rebeldia. Rebeldia, exatamente. Eu acredito na diferença entre o diagnóstico da dependência química e o da adicção, né? Eu respeito todas as linhas, né, psicológicas, psiquiátricas, mas eu venho de um berço de tratamento que defende a origem da doença da adicção, que é uma doença comportamental. Aí, no caso, a droga ou o álcool seriam apenas a cereja do bolo, né? Na verdade, eu cheguei nas drogas, mas eu já vinha me drogando de comportamentos nocivos desde os 6, 5 anos. A inveja, quebrar o brinquedo dos meus primos, mentir demasiadamente. Interessante, quer dizer que esses comportamentos, se os pais começam a observar, pode ser já uma maneira desses pais pensarem em ter um olhar um pouco mais apropriado, mais... Eu acredito. Eu, na verdade, eu não vim fazer propaganda de mim, mas é verdade, claro que não. Mas eu faço acompanhamento de famílias e nos acompanhamentos eu viso exatamente pontuar essas situações, né? Então, quando a criança começa a apresentar problemas de caráter comportamental que beiram o patológico, que chega perto do que poderia ser considerado realmente nocivo e doente, né? Eu peço para que os pais dêem um passo para trás e encaminhem imediatamente para um psicólogo. É uma forma de prevenção. É uma prevenção feita dentro do lar. Tá. Porque assim, juntar uma equipe comigo, com o Alex, com você, com o seu Miguel, com todo o pessoal que está em torno dos movimentos que nós conhecemos, né, de prevenção às drogas, e ir para as universidades, para as escolas, para as empresas, falar de prevenção é muito positivo, mas a prevenção real ela deve começar dentro de casa, com a atenção maior do pai e da mãe pelo filho. Só que a gente vive hoje um momento em que pai trabalha, mãe trabalha, tio trabalha, tia trabalha, tá todo mundo fora de casa. E a criança se desenvolve ou no ambiente escolar ou na rua. Então esses
pormenores do comportamento acabam passando desapercebidos. Isso. Né? E aí a criança já cresce com indicativos adictivos, né? Que podem levá-lo não só à dependência química, mas a outros transtornos de comportamento, que aí você tem expertise maior do que a minha para falar. Ou seja, o comportamento acaba sendo, leva a pessoa a fazer é um risco, é um gerador de risco, é um potencial gerador de risco para que a pessoa faça o uso de uma substância. Ah, certamente. Vamos dizer que o mundo real se apresenta como ineficaz e triste para aquela criança, para aquele jovem. E aí, vamos falar do Cazuza um pouco, para já dar o gancho na ideia, né? Então era mais ou menos assim, eu cheguei aos 12, 13 anos, infeliz com a minha própria realidade, né? Eu tinha tudo para ser feliz, mas eu... 12, 13 anos. 12, 13 anos, mas eu... Pré-adolescente, mas eu não compreendia os valores reais de felicidade que estavam à minha volta, né? Eu me entendia uma criança isolada, eu me entendia uma criança abandonada, eu tinha problemas quanto à minha sexualidade, eu não fui abusado, eu não sei da onde eu tirei esses mitos pessoais. Sabe, tem muita coisa que é inexplicável também, né? Não sabe, só fazendo uma terapia profunda pra se chegar, mas eu, enfim, cheguei aos 12, 13 anos totalmente disfuncional. Totalmente disfuncional. Totalmente disfuncional. O único valor que permaneceu muito forte é que eu era um excelente aluno. Né? Diz as más línguas que eu tenho um QI muito bom e isso me ajudou. Não, é verdade. Você olha pra mim com esse sorriso nos lábios e eu te digo que se eu não tivesse esse QI, eu já teria atravessado o espelho, porque eu tive 15 recaídas e a gente vai chegar lá. Eu gosto, mas o que é atravessar o espelho? Atravessar o espelho é a linguagem que a gente usa na rua pra quem atingiu a esquizofrenia ou a psicose contínua. Né, são os quadros de psicose ou de esquizofrenia, né, para que não doa tanto, a gente diz ou colou o platinado ou atravessou o espelho. Colar o platinado eu conheço. E voltando lá no Cazuza, aí assim caiu como uma luva, sabe? Apareceu um cara extremamente bonito, extremamente rebelde, que se posicionava como uma figura acima do bem e do mal, com músicas incríveis, e de repente ele canta ideologia. Os meus heróis morreram de overdose, né? Os meus inimigos estão no poder, ideologia, eu quero uma pra viver. Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu. Identificação total. Total. Eu já gostava de Janis Joplin, eu já sabia quem era Jim Morrison, Jimi Hendrix, eu já sabia quem eram todas essas figuras, porque eu tive sempre uma cultura muito bacana, eu já conheço música clássica desde muito cedo, o rock era natural na minha vida. E aí, quando o Cazuza me disse que esses caras estavam mortos, né? E que os inimigos estavam no poder e que eu precisava de uma ideologia para viver, a minha compreensão de garoto rebelde foi: eu preciso assumir essa postura que o Cazuza oferece, que o Cazuza mostra, para que eu possa fazer parte de um grupo. E aí eu, por 10 anos da minha vida, não foi um surto psicótico, porque passou pela zona da razão, eu cheguei a pensar que eu era o Cazuza. Uma pergunta. Então, quando dizem que nós podemos ser influenciados negativamente por algumas referências artísticas, músicos, atores, até mesmo pessoas do nosso dia, do nosso cotidiano, e se eu não tenho uma identidade muito bem estruturada, eu posso entrar nesse processo de identificação com essa personagem, com essa pessoa, e buscar nele uma maneira de viver. Olha, aí já não falando de mim, né? Eu concordo no que diz respeito à minha experiência pessoal, mas falando do que eu venho vendo hoje, como professor do ensino médio, eu nos últimos anos eu tive em torno de 3 mil alunos, e desses 3 mil alunos, perto de 10% deles, 300 ou 400, né? Se deixam influenciar totalmente pela onda do funk. Né? Em que o uísque com energético é uma moda, a vodka com energético é uma moda, o lança-perfume é uma moda. Eu não vim aqui para falar nome de droga. A Irmandade que eu faço parte me orienta diariamente a não falar nome de droga, né? Até porque isso já me fez tão mal
E droga é droga, né? Mas são diversas delas, inclusive o álcool, e o álcool é o carro-chefe. E eu vejo meninos de 14, 15, 16 e 17 anos fazendo uso contínuo dessas substâncias para se espelhar exatamente nesses MCs, para se espelhar exatamente nesse pessoal da ostentação desse mundo do funk que existe hoje. Existe, na verdade, quando a gente fala em pandemia das drogas, é muito fácil falar de Cracolândia, sabe, Ivanildo? É muito fácil, sabe, focar na Cracolândia, na Dino Bueno, focar na... Por que é fácil? Porque é visível. É visível, é né? visível. Tá você, na cara, né? Você passa de carro na Rio Branco, você vê o que tá acontecendo. Você passa de trem na estação Júlio Prestes, você vê o que tá ali, tá escancarado. Tá escancarado. Só que a drogadição, ela não está na Cracolândia. Eu cheguei a ser morador da Cracolândia 25 anos depois que eu comecei a usar droga. Eu fui morador da Cracolândia. Mas por 25 anos eu fiz uso de drogas dentro de casa, na classe média, com as melhores televisões, rádios, controles remotos, banheiros e todas as situações possíveis e imaginárias de conforto que uma pessoa Na pode verdade, ter. a Cracolândia é um sintoma. A Cracolândia é um sintoma. É um sintoma do que já está aí e às vezes, e muito ótimo que você falou, muito ainda escondido, muito ainda sendo negado. É sectária a ideia de Cracolândia, sabe? Desculpa, mas a gente precisa até para os nossos ouvintes compreenderem o que é sectária. É uma coisa dividida, assim, separada, né? Colocada de lado. Assim, é muito mais fácil olhar e tratar a Cracolândia do que olhar e tratar a dependência química como um todo. Existem 1001 programas para cuidar da Cracolândia, mas para erradicar a dependência química como um todo não existe nenhum único. Existem sim iniciativas como essas pessoas que eu já citei, que tem programas, que tem movimentos, ONGs, mas eu não vim aqui também para criticar nenhum tipo de estrutura governamental, mas não existem políticas públicas para tratar a prevenção na escola, na família, nos conselhos tutelares, em diversos lugares paralelamente, para que a dependência química não precise desembocar na Cracolândia anos depois. Você falou que foi pra Cracolândia 25 anos depois. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, os primeiros 10 anos foi uma lua de mel enorme. Como eu sempre fui muito produtivo, hiperativo, criativo, as drogas funcionaram como as pessoas acreditam que a droga funciona. Como um ambiente de abertura da mente, assim, sabe? Eu pintei melhor, eu toquei violão melhor, eu cantei melhor, eu escrevi melhor por 10 anos. Do 11º ano em seguida, eu já comecei a apresentar problemas muito sérios. Eu já comecei a perder os meus empregos, a perder a renda, a perder todo o dinheiro que eu ganhava por mês, a precisar pedir dinheiro emprestado, a queimar cartão de crédito, a queimar cheque. Com mais ou menos 15 anos de uso de drogas, eu cheguei numa situação do uso diário e contínuo, né, usando muitas gramas da mesma substância, e aí eu tinha 25 anos, um pouquinho antes, com 12 anos de uso, me foi proposta, perdão, pode me arrumar um pouco d'água? Eu fui internado pela primeira vez. Com quantos anos? Com 25 anos e 12 anos, 13 anos de uso contínuo. Eu acho que é até legal falar sobre isso, né? O que nós percebemos é que a grande maioria, eu não me lembro agora estatisticamente, sim, das pessoas que apresentam já um critério de dependência química, eles só vão buscar o primeiro atendimento ou ter o contato, né, com um primeiro profissional da área quando a doença já está instalada. É muito, não se procura antes, né? Não, porque existe, assim, a guerra contra as drogas. Eu não tô fazendo apologia, pelo amor de Deus, né? Eu sofri demais, a minha família sofreu demais, a minha esposa tá presente aqui no estúdio e eu jamais faria qualquer tipo de apologia, mas é muito bom os primeiros 5, 10 anos, assim, todas as reações físicas, orgânicas, psicológicas e psiquiátricas perante o mundo que se apresenta mudam para melhor. Pode durar até 10 anos, foi o meu caso, para algumas pessoas menos.
Usuário de crack? Não, usuário de crack não, mas foram outras drogas e muito mais leves, né? E então eu jamais passaria pela minha cabeça de que eu estava doente, que eu era portador de uma doença, jamais passaria pela minha cabeça que eu não me livraria daquilo, porque eu acreditava, e isso você pode até lançar, e eu acreditava piamente de que eu poderia parar quando eu quisesse. Né? Eu por 10 anos acreditei nessa mentira. E quantos de nós, e quantos desses, percentualmente falando, das pessoas que fazem o uso, acreditam nisso? Eu acredito que todos menos os usuários de crack. Todos menos os usuários de crack, né? Todos menos os usuários de crack. Eu acho que quando a pessoa usa o crack, ela já tem uma noção de fundo de poço. Mas os usuários de outras drogas... Eles acreditam mesmo. Eles acreditam que eles são capazes de parar quando quiserem. E isso é um grande problema, né? É um grande problema. É o que dificulta o tratamento. Eu conheço alguns números, né, que são egressos da Organização Mundial de Saúde, que diz o seguinte, agora eu vou falar de droga especificamente pelos números. A maconha, ela aumenta a dose de prazer do cérebro humano em até 300%. A cocaína atinge 600%, né? O crack 1.200%. E até poucos anos atrás se sabia que a heroína, que era a droga mais potente que existia até então, atingia 900%, né, da escala de prazer do cérebro, que na verdade é uma enzima chamada dopamina, que é liberada pelo cérebro, né? Então, 300, 600, 900 e 1.200. O crack, ele leva uma escala de prazer e perda do prazer tão rápida, né? Que já dá muito, muito rapidamente uma sensação de estar doente, assim, de entender que alguma coisa não tá dando certo. Se a gente for pensar no motor de um carro e turbinar este motor, e aí você pega uma substância que chega a crescer 1.200% de potencialização. Sim. O que acontece com o motor de um carro? Funde. E o que acontece? Funde. É um pouco isso, né? É um pouco isso, não é muito isso. Quando a gente fala de atravessar o espelho, de colar o platinado, de enlouquecer, eu acredito particularmente, né, que eu não... Aí peço para que os nossos ouvintes do ramo da saúde contribuam com essa informação, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook. Eu não sei dizer exatamente, mas eu sei que um grande percentual dos usuários de crack apresentam outras comorbidades, como a esquizofrenia, a psicose, o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno afetivo bipolar. Eu sou portador, vamos falar de mim um pouquinho de novo, né? Eu sou portador de transtorno afetivo bipolar e de transtorno da ansiedade. Eu não tinha isso. Eu tinha uma hiperatividade, você como psicólogo entende, uma criança, eu tinha episódios de hiperatividade, nada a ver com transtorno da ansiedade, né? Cresci, usei drogas por 25 anos, um pouquinho menos de 25 anos, né? E depois eu adquiri, paralelamente, o transtorno afetivo bipolar com uma tendência ao transtorno da ansiedade. Hoje eu faço acompanhamento psiquiátrico, né, aqui na Zona Norte, através do Hospital Municipal do Mandaqui, né, que tem um serviço pelo SUS de boa qualidade. Eles encaminham aqui para Vila Maria no AME. Mas o grande tratamento que eu faço são nas Irmandades Anônimas, das quais eu não posso falar muito por conta das nossas tradições, né? Eu não faço psicoterapia, eu não faço outros tratamentos, mas eu frequento reuniões todos os dias. É importante, né, falar sobre essa questão dos grupos, das reuniões, né? Porque a recuperação, ela precisa ser compreendida como um processo contínuo, né? Sim. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos. Olha como passou rapidinho, né? Legal. O pessoal que está assistindo a gente aí pelo YouTube, que está tendo acesso a esse vídeo, vamos fazer agora um pequeno intervalo.